E se a gente pensasse na geografia como uma arma? Parece estranho, né? Mas hoje vamos descobrir a história secreta dessa ciência. Vamos ver como ela foi moldada por impérios, por guerras, por projetos de poder e como ela é muito, mas muito mais do que só mapas e montanhas. Bom, para começar, uma pergunta que parece simples, mas não é. O mapa pode ser mesmo neutro? Ou será que cada linha, cada fronteira, cada nome ali no papel carrega a história de quem desenhou e, mais importante, com qual objetivo? É por aí que a nossa análise começa. Olha, o geógrafo Yves Lacoste resumiu isso de uma forma genial. Ele diz que sempre existiram duas geografias. Uma é a prática, a estratégica, usada para conquistar e controlar território, a geografia dos estados maiores. E a outra é a geografia da sala de aula, a dos professores, que muitas vezes, sem querer ou não, acaba escondendo o quanto o conhecimento sobre espaço é, na verdade, político e fundamental para o poder. A nossa história começa lá no fim do século XIX, com o nascimento de duas escolas geográficas que eram rivais, forjadas bem no meio da disputa entre duas grandes potências europeias. A primeira delas, a escola alemã. A Alemanha, como a gente conhece, se unificou bem tarde, em 1871, e sob uma liderança bem militarista da Prússia. Era uma potência industrial crescendo, só que chegou atrasada na corrida pelas colônias. E essa vontade toda de expandir, de ter o seu lugar ao sol, precisava de uma justificativa intelectual. E foi a geografia que deu essa justificativa. E a principal ideia que surgiu daí foi o determinismo geográfico, com o geógrafo Friedrich Ratzel à frente. A teoria era bem simples, mas muito poderosa. A natureza, o ambiente, o clima, tudo isso determina um caminho da história humana. O ser humano, no fundo, seria um produto do meio em que vive. O interessante aqui é ver como Hudson mistura biologia com política. Ele pega aquela ideia da luta pela vida do Darwin e aplica direto para as nações. Lutar por território nessa visão não é uma agressão, é um processo natural, quase biológico. E isso nos leva a um conceito que ficou bem famoso e não por um bom motivo. Lebensraum, ou espaço vital. Para Hatzel, uma sociedade que está progredindo é tipo um organismo vivo. Ela precisa crescer, se expandir para sobreviver. Conquistar novos territórios, então, virava uma necessidade natural, inevitável. Uma teoria perfeita para legitimar o que o Império Alemão queria fazer. Enquanto isso, do outro lado do rio Reno, a França olhava tudo com bastante preocupação. Derrotada pela Prússia em 1870, ela precisava de uma contranarrativa, de uma outra geografia que defendesse os seus próprios interesses imperiais. A derrota na guerra foi um baque enorme. O Estado francês sacou que a geografia alemã era uma ferramenta de poder e decidiu que precisava ter a sua. O governo investiu pesado, criou institutos, cátedras de geografia, tudo para desenvolver um pensamento que batesse de frente com o determinismo alemão. E a resposta francesa veio com o possibilismo, liderado por Paul Vidal de Lablache. Essa teoria inverte a lógica. A natureza não determina mais, ela só oferece um cardápio de possibilidades. O que realmente define uma sociedade é a cultura, a criatividade, as escolhas que as pessoas fazem. Então, o ponto central é essa comparação aqui. De um lado, a Alemanha, com uma visão mais fatalista, que justifica a expansão na Europa como se fosse uma lei da natureza. Do outro, a França, com uma visão humanista, que coloca a cultura no centro de tudo. Mas, e aqui que está o pulo do gato, essa visão também servia a um propósito imperial. E aqui a gente vê a sutileza da escola francesa. Vidal dizia que o progresso acontecia quando culturas diferentes se encontravam. Soa bem, né? Só que essa ideia foi usada para justificar o colonialismo francês na África e na Ásia como uma missão civilizadora. Basicamente, era levar o progresso para sociedades que eles viam como paradas no tempo. Ou seja, criticava o imperialismo alemão na Europa, mas legitimava o seu próprio em outros continentes. Esse debate fundamental entre determinismo e possibilismo não acabou, não. Pelo contrário, ele evoluiu e meio que preparou o terreno para a grande divisão que marca a geografia até hoje. Depois da Segunda Guerra Mundial, a geografia tradicional entrou em crise. O mundo tinha ficado complicado demais para as teorias antigas. A partir dos anos 60, começou um movimento de renovação, de busca por novos caminhos, e isso acabou criando uma nova briga de ideias dentro da área. E a divisão de hoje é mais ou menos assim. De um lado, a geografia pragmática, que se vê como uma ciência técnica, uma ferramenta para resolver problemas de planejamento para o Estado, para as empresas. Do outro, a geografia crítica, que defende que a geografia nunca é neutra e que ela deve ser usada para expor injustiças e lutar por mudança social.
A geografia pragmática, de certa forma, é a herdeira daquela geografia dos estados maiores. Ela quer eficiência. O objetivo é criar modelos, usar Big Data e dar as ferramentas para governos e empresas organizarem o espaço do jeito mais funcional e lucrativo possível. É a geografia como uma tecnologia de gestão, sabe? Já a geografia crítica vai questionar exatamente isso. Essa eficiência serve a quem? Ela diz que o espaço é moldado por relações de poder. Onde uma rua é construída, onde um parque é colocado, para onde vai a poluição, tudo isso mostra e até reforça as desigualdades. O objetivo aqui não é planejar, mas sim desmascarar e desafiar o poder. Certo. Então, depois dessa viagem toda, por que essa história secreta da geografia realmente importa hoje em dia? A grande lição é que o jeito como a gente pensa e fala sobre o espaço nunca é inocente. Desde as desculpas criadas para impérios até os modelos de planejamento das cidades de hoje, a geografia sempre foi um campo de batalha. Uma batalha de ideias com consequências bem reais na vida das pessoas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Quando a gente olha para a nossa cidade, para o nosso bairro, para as decisões sobre transporte, moradia, meio ambiente, é preciso perguntar que ideias estão por trás disso tudo. E quem, no fim das contas, está escrevendo essa história. A resposta para isso define o mundo em que a gente vive. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.